Deus de uma forma maravilhosa. Vamos orar por ele. Estenda suas mãos, Senhor. Nós abençoamos a vida do pastor Dário. Da mesma forma que o Senhor usou com graça no nosso encontro de intercessores no sábado. Ó Deus, hoje pela manhã, use agora, Pai. Continue usando. Obrigado pela vida dele. Que a tua graça e unção também sobre os ministros de louvores aqui, pelos levitas que aqui estavam aqui em cima, Pai, abençoe a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Ontem tivemos o nosso terceiro encontro de intercessores. Não sei quantos vieram, mas se você não veio, você perdeu algo maravilhoso. Deus fez coisas maravilhosas aqui. Levantou pessoas que talvez nunca tinham pensado em se colocar na brecha, de ser levantados como pessoas de oração. Fomos estimulados a orar. Tivemos muitas experiências de pessoas que oram, têm orado e têm alcançado em Deus muita graça. E não perca o próximo em nome de Jesus, né? Amém? Não? As ministrações estão gravadas aí, se você quiser ouvir, só fazer o pedido ali no lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmão. Dá um sorriso bonito para o seu irmão, você talvez não leu ainda. Dê um sorriso gostoso para ele. Cara, é muito bom poder louvar a Deus junto com você. Amém, queridos? Aleluia. Estive pela manhã aqui. Estivemos pela manhã, ontem. E é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da minha esposa, Sandra. A mulher mais linda que eu conheço. Graças a Deus eu encontrei alguém. Louvado seja Deus. Tenho 2 filhos, Maressa de 9 anos, Joás Henrique vai fazer 4 anos. E como eu disse pela manhã, ministrar aqui não é fácil. Ministrar perto dos nossos pais espirituais não é fácil, mas eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Amém, queridos? Eu creio que a bondade dele está aqui e vai alcançar o teu coração. Amém, queridos? Eu me converti em 92, dia 2/2 de 1992. Foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Deus restaurou o meu ser. E eu posso dizer para você, eu sou um milagre de Deus. Eu nem sempre fui pastor. E hoje, quando eu ministro, eu tenho 2 milagres para contar. Primeiro, a restauração de Deus. E o segundo milagre é Ele ter me colocado nesse lugar. É um milagre eu estar aqui. Tudo que aconteceu na minha história é para dar louvores ao Senhor. Eu posso glorificar o Senhor. Eu tenho razões de sobra para dizer que o Senhor é bom, bom comigo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu quero ministrar algo que eu ministrei pela manhã. Estava pensando em ministrar outra coisa, mas eu vi o Marcão começando com o mesmo texto. Eu vi o mesmo texto na hora do dízimo. Então eu entendi que é por aí. Então nós vamos ministrar. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 13. Coloque o seu dedo aí. Se você já abriu, Salmos de número 13, Salmos de Davi, oração de Davi. Cântico que ele entoou ao Senhor. Você que já assistiu, coloque o seu dedinho aí. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Bendito Senhor, nosso Deus. E nós te louvamos nessa noite, porque entendemos a tua grandeza. Tu está acima de tudo e de todos. Não há nenhum Deus como o Senhor. E nós juntos glorificamos o teu nome e te bendizemos. Te louvamos porque temos a oportunidade de abrir a tua palavra com liberdade, Senhor. Ouvirmos da tua parte, sem prisões, sem cadeias, sem torturas. Pai, eu te louvo por essa igreja. Te agradeço por cada irmão que está aqui nesse lugar. Pai, eu quero colocar a minha vida em especial, a vida do Eliel que me ajuda. Nos colocamos diante do Senhor.
Eu te peço que os nossos limites agora estejam diante do Senhor, que eles sejam removidos, limites emocionais, físicos, limites intelectuais, espirituais, todos eles estejam removidos agora, para a honra e glória do Senhor, e que toda majestade e grandeza seja dada a Ti essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1 da palavra de Deus. Davi passando por um momento na sua vida, um momento difícil. Quantos aqui já passaram por um momento difícil na sua vida? Faz parte da nossa história, do nosso ciclo de vida. E Davi não foi diferente. Ele passando um momento difícil, onde os inimigos estavam se levantando contra ele, onde os inimigos queriam destruir a sua vida. Ele se achega ao Senhor e ele começa o salmo dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Olha aqui para mim. Eu quero poder ministrar algo ao coração dos irmãos, algo muito simples da palavra de Deus. Talvez você já ouviu isso, talvez você já entendeu isso da parte do Senhor, lendo as Escrituras. Mas quando Deus criou a mim e a você, Ele projetou no seu coração algo especial para mim e para você. Nós somos, antes mesmo de existirmos como pessoas, nós já existimos no coração de Deus. Já fazíamos parte do seu plano eterno. E as coisas, eu costumo dizer que tudo que acontece hoje é fruto da eternidade, aconteceu na eternidade. E nós estamos aqui, e muitas vezes nós temos vivido uma realidade que não expressa a realidade que Deus tem para nós. Davi, num determinado momento, ele chega diante do Senhor, ele diz: Senhor, até quando? Talvez você está aqui hoje, e você, pela manhã, durante a tarde, agora, nessa semana, nesse mês, isso talvez tenha feito parte da tua oração, do teu clamor. Até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Até quando essa situação vai perdurar na minha vida? E existe um pensamento no meio evangélico, no meio cristão, errado, quando nós quando nós falamos alguma coisa para Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, como Davi o fez, nós ofendemos a Deus, nós ferimos o Senhor. Quando nós dizemos: Senhor, até quando isso vai durar? Até quando essa situação vai perdurar na minha vida? Existe um pensamento distribuído no meio cristão que isso ofende a Deus. Isso não é verdade, irmãos. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus, eles estão atentos a ouvir o clamor dos seus filhos. Então, quando você abre o teu coração em direção ao Senhor, com respeito à sua vida, Deus, Ele está interessado em ouvir aquilo que você tem para dizer. Talvez os homens não se interessem para aquilo que você diga, talvez os homens não dão importância para aquilo que você fala, mas quando você abre a sua boca para falar com Deus, Deus está pronto para ouvir aquilo que sai dos seus lábios, independentemente da situação que você está vivendo. Esse é o nosso Deus. E Davi, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, até quando? E muitas vezes, quando Deus criou o homem, Ele idealizou no seu coração, Ele cria o homem para que o homem viva uma realidade planejada por Ele. Qual é a realidade de Deus para o homem? Que ele tem uma vida abundante. Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim, capítulo 10, no versículo 10, que Ele veio simplesmente para dar vida, e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para dar vida. E essa é uma realidade que muitas vezes nós, como igreja, não temos experimentado, porque as situações da nossa vida, os momentos em que vivemos, as situações que estamos envolvidos, nos levam a entender que a realidade real da nossa vida é a que vivemos, e não é. Existe um plano eterno de Deus ao seu respeito, existe um plano preparado de Deus para a sua vida. E muitas vezes as circunstâncias querem nos convencer que o momento em que vivemos, esse é o momento melhor de Deus, ou a situação ela tem que continuar assim. E não é verdade. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida. Existe uma realidade de bênção, de milagre, esperando você se manifestar diante dele, para que essa realidade se torne real e completa na sua vida. Continuando os salmos, ele diz assim, ele começa dizendo: Senhor, até quando? E ele diz assim: esquecer-te-ás de mim para sempre.
Não precisa levantar a sua mão, mas quantos já disseram isso aqui para Deus? Quantos de nós, no meio das circunstâncias da nossa vida, nós achamos que Deus se esqueceu de nós? Achamos que Deus abençoou o irmão, achamos que Deus abençoou o amigo, a empresa daquela pessoa ela é mais abençoada do que a minha, e achamos que Deus, no meio das circunstâncias, tenta provar para mim e para você que a realidade que vivemos, Deus nos esqueceu. Todos os dias somos bombardeados pelas circunstâncias da vida, situações que nos cercam, que Deus esqueceu de nós. E eu quero te dizer nessa noite, simplesmente eu estou aqui para te dizer que Deus não esquece dos filhos que Ele ama. Deus não esquece daqueles que Ele escolheu. Se você tem um chamado de Deus, se você se considera como um amado do Senhor, eu quero te dizer nessa noite, Deus não se esquece jamais de você. Deus não esquece daqueles que Ele escolhe, que Ele ama. Vai chegar um momento que você vai ver a manifestação de Deus, e a sua vida, a sua realidade será transformada pelo poder de Deus. A Bíblia diz que porventura a mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquece daqueles que Ele ama. Então é para você nessa noite, que talvez tenha vivido uma realidade diferente, tem provado talvez de uma realidade difícil, mas eu quero te dizer que existe uma realidade nova, está prestes para você alcançar. É só você entender nessa noite o que Deus quer fazer na sua vida. Davi continua dizendo: esquecer-te-ás de mim, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? No meio das situações nós achamos que Deus não se manifesta a nós. Nós vemos alguém sendo cheio de Deus, vemos alguém falando no Espírito, vemos outros cantando e louvando, e a situação da nossa vida é tão forte que nós achamos que Deus não se manifesta mais para falar conosco. Isso não é verdade. O Espírito Santo está dentro de você. O poder dos poderes se manifesta dentro da sua vida. Deus te deu um dínamo dele. Se existe um poder nessa terra poderoso, não é bomba atômica, não é aquilo que o homem pode construir com suas mãos, é chamado Espírito Santo de Deus. O maior poder do universo Deus colocou dentro de você e de mim. Amém, amém, queridos? Ele continua: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando erguerás contra mim os meus inimigos? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não me digam os inimigos: prevaleci contra ele. E não regozije os meus adversários, vendo eu vacilar. No tocante a mim, parece duas pessoas, não parece, irmãos? Parece duas pessoas falando. Ele abre o seu coração e daqui a pouco Davi começa a falar algo tremendo. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei louvores ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Deus tem sido bom. Independente das realidades impostas na nossa vida, Deus continua sendo bom comigo e com você. Deus continua sendo um Deus bondoso. E Deus, nesses dias, Ele quer levar eu e você a conquistarmos uma nova realidade que Ele já planejou. A Bíblia diz que todas as coisas já estão preparadas nas regiões celestiais para aqueles que creem. Ou seja, existe um plano de Deus formado, arquitetado, pronto para você. Mas muitas vezes nós ficamos convencidos pela situação que vivemos, que isso é a realidade de Deus para a nossa vida. Te falo que, irmão, Deus tem muito mais para você. Muito mais daquilo que você pensa, do que você imagina, do que pode alguém pensar de você. Deus tem além de tudo isso. Os pensamentos de Deus são mais elevados que o seu próprio pensamento. Ele tem pensamentos de paz, a teu respeito, meu irmão. Ou seja, Deus preparou algo magnífico para você. Satanás, o mundo, as trevas quer nos convencer que as situações terríveis que vivemos às vezes, essa é a realidade de vida. Quando eu passei por um momento difícil na minha vida, o sentimento que vem no nosso coração é que aquela é uma realidade, que não tem jeito de escapar daquilo. Quando o médico me disse que eu teria que fazer um monte de exame, eu contei um pouco ontem isso. Quando eu teria que fazer radioterapia, eu tive câncer. Eu tenho 37 anos, com 35 anos eu tive câncer. Fiz um tratamento prolongado. Mas quando eu saí do consultório, aquele sentimento que aquilo não tinha mais solução estava dentro do meu coração.
Mas quando eu saí do consultório do médico, com o papel na mão, na esquina do consultório, eu disse: Deus, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é seu, o Senhor me escolheu. Senhor, eu quero viver a minha vida servindo ao Senhor. Eu fiz 2 votos com Deus no meio daquela situação que parecia terrível para mim. Eu disse: Deus, primeiro voto que eu quero te servir e te adorar. Eu falei para minha esposa: meu bem, você no meio dessa situação, nenhuma vez você vai me ver reclamando, murmurando pelos cantos. E ela não viu, irmãos. Todas as minhas dores eu falei com o Senhor, mas ninguém ouviu eu dizer que Deus não era bom. Ele é bom comigo. Eu disse: Senhor, eu estou passando por essa situação, parece difícil para mim, mas todos os dias dessa situação, e nem um dia eu vou ficar sem trabalhar, Senhor, porque o Senhor é bom comigo. Todos os dias da minha enfermidade que eu passei por aquele momento, eu trabalhei, Senhor. Trabalhei no hospital, trabalhei no exame, trabalhei na clínica, trabalhei na radioterapia do Senhor. E eu louvo a Deus, porque Deus tem sido muito bom comigo. Mas nós precisamos começar a viver uma nova realidade de Deus para nós nesses dias. Quantos desejam que essa realidade de bênção que Deus já tem preparado para você no mundo espiritual, você possa alcançar nesses dias? Quantos creem nesse dia que é possível você alcançar isso? Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo para nós entendermos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim. Amém? Posso ler? Amém. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia um doente. Vendo-lhes Jesus a fé, disse Jesus ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E através desse texto, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. Como eu disse pela manhã, talvez eu quero dividir o meu coração, aquilo que eu vou ministrar aqui aos irmãos através desse texto. Eu não aprendi em lugar nenhum. Eu não li isso num livro, eu não li isso na internet, eu não li isso em lugar algum. Isso Deus falou comigo, no meu espírito. Eu precisava ouvir aquilo que você vai ouvir hoje, e Deus começou a mudar a minha realidade de vida quando eu entendi isso. A Bíblia diz assim que Jesus, ele foi para Cafarnaum. Ele já tinha passado antes em Cafarnaum. Ele já tinha feito milagres ali. E quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que aconteceu um alvoroço tão grande que a cidade afluiu, a multidão afluiu aonde Jesus estava. E Jesus era assim. Aonde ele chegava, as multidões chegavam. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus sempre tinha uma resposta para a vida do aflito, para a vida do cansado, para a vida do necessitado. Sempre Jesus tinha uma resposta positiva para essa pessoa. E Jesus está aqui hoje. Eu creio nisso, eu não tenho dúvida da presença de Jesus nesse lugar. E se você nessa noite abrir o teu coração, você sai pelas suas mãos com a resposta que Ele tem para você hoje nesse lugar. E aqueles homens, Jesus chega ali, a multidão se aglomera onde ele estava. E aí começa a acontecer um fato, para mim, um dos mais lindos da história da palavra. A Bíblia diz que havia um homem, não sabemos o seu nome, não sabemos a sua história de vida. A única coisa que sabemos é que ele era paralítico. Ele vivia numa maca, numa cama. Mas 4 pessoas, uma multidão chegou, seus amigos, chegou até ele e disse assim: olha, você lembra daquele homem Jesus que há algum tempo esteve aqui e ele voltou? Ele está de novo. Amados, Deus me chamou a mim e a você para sermos agentes de uma nova realidade de vida para nós e para os outros. Você, através da sua fé, você pode mudar a realidade de pessoas, de países, de nações, de cidades, através da fé em Jesus Cristo.
A sua vida pode ser transformada, a vida do seu vizinho pode ser transformada. E aqueles homens creram que Jesus, o Nazareno, estava ali, e a vida do seu amigo poderia ser transformada. Sabe qual era a realidade de vida daquele homem? Eu vou relatar para você. A realidade do paralítico que ele era um homem independente das pessoas. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é depender. Quantos aqui gostam de depender de alguém? Que precisa. E leva para lá. E você está com fome, você tem que pedir para alguém, não tem jeito, trazer uma sopa aí, uma comida. Precisa tomar banho, alguém tem que te dar banho. Precisa pôr calçado, alguém tem que pôr calçado em você. Quem gosta disso? Ninguém, irmãos. Mas essa era a realidade de vida daquele homem. Mas Deus tinha um plano eterno preparado para ele. Só que alguém tem que crer. E os seus amigos entenderam que o Jesus, o poderoso Jesus, estava ali naquela casa. E eles foram até o seu amigo. Eles foram até o seu amigo e disse: olha, ele voltou, ele está de volta. Agora, da outra vez talvez nós não tivemos tempo, mas agora ele está aí. E nós vamos levar você. E eles pegam o seu amigo, uma grande festa, talvez a família dele, o filho que talvez estava esperando muito tempo que o pai jogasse uma bola com ele, mas o homem é paralítico, não tinha como jogar bola. Talvez a esposa estava ansiosa para que ele pudesse pegar ela pelas mãos e dar uma passeada no parque. Coisa simples ele não podia fazer, porque ele era uma pessoa dependente, essa era a realidade dele, estava sofrendo com aquela enfermidade, até que Jesus chegou naquele lugar. Fala para o irmão, Jesus sempre chega na hora certa. Eu disse uma frase para amanhã que eu gosto muito. Algumas pessoas acham que Deus está demorando. Fala para o irmão, Deus não está demorando. Deus está caprichando. Amém ou não? Deus não demora, Ele capricha. Vai chegar na hora certa, no momento exato. E quando chegar o milagre de Deus na sua vida, você tem clamado, buscado a Deus, meu irmão, você vai ficar maravilhado. Glória a Deus. Você vai ficar boquiaberto. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é deixar o homem boquiaberto, sabia? Deus adora isso. Porque cada vez que Ele nos deixa assim, o nome dEle é glorificado. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E aqueles homens entendem que a realidade daquele homem poderia ser transformada. E eles pegam o seu amigo. E a partir de agora eu quero trazer para você como resgatar a realidade de Deus, ou trazer a realidade de Deus de milagre para a sua vida. Primeira coisa, está no versículo 4. Diz assim, versículo 3 em diante: alguns foram ter com eles, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado ao ponto correspondente em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito aonde jazia o doente. Primeira coisa, para que a realidade de Deus alcance a sua vida, você precisa aprender que você tem que vencer os obstáculos da sua vida. Os obstáculos da sua vida, eles precisam ser vencidos. E presta atenção comigo agora. A Bíblia diz assim que os homens se entusiasmaram e pegaram o seu amigo e eles iam levar para Jesus, sim ou não? Sim. Era um objetivo, eles creram nisso. E eu fico imaginando, amados, coloca a sua mente santificada junto comigo para pensar qual era a conversa dos amigos com o paralítico até chegar na casa. Eles não foram para lá, eles foram conversando, e eu quero imaginar essa conversa. Talvez um disse assim: ô cidadão, fique tranquilo, nós já estamos chegando. Quando a gente chegar lá, da outra vez nós perdemos, mas agora a gente não perde não. Jesus está aí, nós vamos chegar, vamos te levar lá, você vai ver o que vai acontecer. E o paralítico falando: glória a Deus, aleluia, eu louvo a Deus pela vida de vocês estão me levando. E aquele negócio todo, aquela festa, irmão. E o paralítico entusiasmado, e os amigos também, a multidão também. Algo tremendo estava acontecendo, mas quando eles chegam na porta, o que acontece? Não podia entrar, estava entupetado de gente, não podia entrar onde Jesus estava ali um obstáculo estabelecido, para demonstrar para aquele homem que a realidade de vida que ele vivia, que ele ia viver seria aquela. Estava ali um obstáculo. Deixa eu dizer uma coisa: os obstáculos sempre vão existir, eles sempre surgirão na sua vida, eles sempre se levantarão contra você,
Deixa eu te dizer algo nessa noite, em nome de Jesus. Deus nessa noite quer te levar além dos obstáculos. Deixa eu te dizer algo. O milagre, a bênção que você está buscando em Deus, uma nova realidade de vida, está a um passo de você chegar. Por isso você não pode desistir agora. Por isso você não pode desistir da sua fé nessa hora. Por isso você não pode retroceder, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Paulo dizendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, filho meu, é o Espírito que está em vós pela imposição de mão, é espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Por isso, meu filho, vá adiante. Meu amado, os obstáculos eles sempre vão se levantar contra a sua vida. Eles sempre se levantarão. Mas você e eu fomos ungidos por Deus e precisamos realmente entender que a realidade de Deus, para vir para a nossa vida, uma realidade de milagre, eu preciso vencer os obstáculos que serão impostos contra você. Deixa eu contar algo. Eu não contei pela manhã e eu quero contar agora. Certa vez, uma menina, ela descobriu que seu irmão estava doente. E ela correu pela manhã, pegou o seu cofre e foi até a farmácia. Chegou no farmacêutico e disse: farmacêutico, eu vim aqui nessa manhã, para comprar um milagre. E o farmacêutico incrédulo olhou nos seus olhos e disse: mas nós não vendemos milagre aqui. Mas o meu pai disse que somente o milagre salvaria a vida do meu irmão. Então eu vim comprar o milagre. Estava junto com o farmacêutico, seu irmão, médico e crente. Quando ele ouviu aquilo, seu coração se encheu de alegria e esperança, porque ele viu alguém que crê numa transformação. E ele diz assim: quanto você tem aí? E ela disse o valor a ele. Ele pegou o cofrinho daquela menina e disse para ela: me leve até os seus pais. E ela pegou na mão daquele homem, levou até o pai, onde estava o seu irmão doente. E o médico levou aquele menino para uma capital. O médico, um neurologista, operou aquele menino, conceituado médico, e trouxe depois de alguns meses o menino para sua casa. O menino para sua casa. O menino estava curado, sentado no sofá junto com seus pais. O pai, em lágrimas, olha para o médico e pergunta: quanto será, doutor, que custou esse tratamento? E o médico, olhando nos olhos da menina, disse: $11, 20 cents. E alguém que creu numa realidade de vida transformada pela presença do Senhor. Você pode mudar e transformar a sua vida e a vida de pessoas quando você começar a vencer os obstáculos que se levantam contra a sua vida. Eu perguntei para Deus um dia. Perguntei para Deus: Senhor, por que tantos obstáculos? Por que tantas lutas? Quando já tiver a impressão que quando você está terminando uma, está começando a outra. Já teve essa impressão? Ou é só eu que tenho? Quando você parece que você vai pegar na bênção, no milagre. Sabe quando é aquele momento que você sente o gosto da bênção? Alguém já sentiu o gosto? É agora. Aí acontece alguma coisa. Oh Jesus, espero que seja só comigo, que ninguém tenha isso. Vai começar a resolver uma coisa, está aparecendo duas. Parece que não cessa. Eu tenho uma notícia para te dar: não vai cessar e não vai parar, porque os obstáculos só têm motivo para existir. Cada vez que você vence ele, você glorifica o nome do Senhor. Cada vez que você vence os obstáculos da sua vida, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, e Deus começa a mudar a sua história de vida. Amados, você hoje talvez está aqui, mas talvez o sentimento de desistência, de desistir, de abandonar, de ficar, deixar tudo para trás, esteja no teu coração. Não desista agora. Essa é uma palavra de Deus para o teu coração. Não desista nesse momento daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista do milagre de Deus para a sua vida hoje, porque você está prestes a poder tocar. Aqueles homens estavam na porta, meu irmão. Era só passar a porta. A multidão estava ali, era só chegar. Jesus estava dentro da casa. E Jesus está aqui hoje. Você está prestes a tocar no milagre que Ele tem para a sua vida, e por isso você não pode desistir jamais. Ele espera, mas o maior desejo de Jesus é que você continue. Ele ama aqueles que continuam no meio das lutas,
tempestades da vida, no meio dos obstáculos se levantam, muitas vezes feridos, muitas vezes entristecidos, nós continuamos. Isso alegra o coração de Deus. Deus nos chamou para ser vencedores de obstáculos nesses dias. Deus precisa de uma igreja que entenda que o poder de Deus está sobre ela e que uma nova realidade vai vir sobre ela e os obstáculos serão vencidos. Eu contei ontem aqui no seminário de intercessão sobre o testemunho de um pastor, que um pastor amigo meu me contou. Conheci esse homem. O pastor, num determinado momento, ele estava cansado da sua vida ministerial. Os pastores estão aqui, me entendem o que eu estou falando. Chega um momento que a gente cansa, nós somos... E ele estava cansado e ele disse: eu vou desistir, eu vou parar. Acabou. Eu tenho mais um compromisso, era um homem de oração. Eu tenho mais um compromisso, eu vou cumprir. A partir de ali eu vou parar. Mas Deus sempre tem outros planos. E ele orou a Deus e foi para o seu compromisso. Se você já foi em uma igreja pentecostal, as cadeiras são em cima do altar, e ele passando muita dificuldade com os filhos, necessidade na sua casa, passando necessidade extrema, e as necessidades demonstrando para ele que aquela era a realidade de vida para a vida dele. E ele sobe no altar, e ele se ajoelha na cadeira. Só que ele esqueceu de um fato: os seus sapatos estavam furados. Você não precisa levantar a mão, mas aqui já tiveram o sapato às vezes furado. Não levanta a mão. Só eu posso levantar a mão, eu já tive. Você consegue andar tateando o chão sem colocar, é sensível assim. Eu já tive. Tateava. Quando eu tinha uma pedrinha, eu já sentia a pedrinha, sem nada. Quando eu ia orar, eu procurava o canto da parede, porque ninguém via. Verdade. Deus é Deus poderoso que muda as realidades da nossa vida. E aquele homem se ajoelhou, esqueceu do seu sapato furado. Mas o problema não é o sapato furado, irmãos. O problema é que tem sempre alguém que vê. E não só vê, tem sempre alguém que fala alguma coisa. E o menino se levanta, achando que nem um general, sai do meio da igreja, sobe no altar e coloca o dedo no buraco do sapato do pastor e diz: o sapato dele está furado. Aí o pastor disse: agora acabou. Isso foi o que eu precisava. Agora acabou tudo. Olha, Senhor, os obstáculos que eu tenho vivido na minha vida, e mais essa ainda, essa humilhação e essa vergonha. E daqui a pouco esse homem ajoelhado, estava todo vermelho de vergonha, e ele começa a escutar um barulho no meio da igreja, de pessoas com outros falando em língua, uma coisa tremenda acontecendo. E ele se assenta na sua cadeira, olha para o pastor do lado dele, chorando também. E ele pergunta: o que está acontecendo? E o pastor, em lágrimas, olha nos olhos dele e diz assim: esse menino que tocou no seu sapato era surdo e mudo de nascença. Ao tocar no seu sapato, a realidade de vida foi transformada. Meu irmão, talvez hoje você pense em desistir. Não desista agora, porque Deus pode mudar a sua vida agora, pode mudar a sua realidade nessa hora. Ele pode transformar a sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Coloque a mão no ombro do seu irmão e profetize uma nova realidade de Deus sobre a vida dele. Profetiza a bênção de Deus chegando sobre ele. Profetiza um milagre, porque você é agente de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para que a realidade de Deus venha na nossa vida, eu preciso entender que os obstáculos vão se levantar, mas eles vão cair, e você vai atravessar, e você vai poder tocar no milagre. Essa foi a primeira situação que eles tiveram que enfrentar, e eles venceram essa situação para que a realidade de Deus alcançasse o seu amigo. Eles creram, irmão. Eles creram que o Jesus que estava dentro da casa poderia transformar a vida do seu amigo. Se você crê hoje, superar os obstáculos da sua vida, se você crê que Deus pode mudar a realidade da sua vida, das pessoas que estão do seu lado, assim será. Assim será na sua vida hoje. Segunda coisa, para que a realidade de Deus, de milagre, de bênção, de vida abundante, chegue até mim e você, também está nesse versículo. Versículo 4: e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado, a ponto correspondente em que ele estava. Segunda coisa, para que a realidade de Deus venha para a nossa vida, eu preciso aprender a vencer os limites da minha vida. Obstáculos
eles são impostos pelas situações. Limites, eu coloco eles na minha vida. Eu determino os limites. Os seus limites vão até onde você quer que eles vão. Aqueles homens chegam diante daquela porta onde Jesus estava dentro da casa. Estava ali um obstáculo, mas o obstáculo não parou aqueles homens. Eu quero profetizar na sua vida hoje, como profeta de Deus, que os obstáculos da sua vida não vai parar você. Os obstáculos se levantam contra você nesses dias, situações difíceis, situações que parecem intransponíveis, elas não pararão você. Você vai continuar. Você vai vencer os limites que são impostos. E eles venceram. E aí começa algo fantástico. Eu quero compartilhar o que Deus compartilhou comigo, em particular. E eles pensaram, bom, eles desistiram. Não, começa o segundo plano. Já que não pode ir pela porta, vão por cima. Agora, irmãos, imagina levar uma maca com um homem deitado para cima do telhado. Você imagina isso? Irmãos, tinha que ter muita unidade naquelas pessoas, amor e confiança em Deus. E eles subiram, porque senão o molho ia ficar mais caro que o peixe. Imagina se o paralítico cai. Imagina, esse homem já estava paralítico, agora estava tudo ralado, machucado, ia ser trabalho dobrado para Jesus. Mas não, eles sobem no prumo. Ninguém podia desentoar, tem que subir certinho. E eles sobem, chegam lá em cima. E aí começa algo fantástico. Começa Jesus pregando, imagine. Eu quero ministrar a mente de Cristo sobre você, para você visualizar e ver isso. Imagine Jesus pregando aqui hoje, ministrando. A Bíblia diz que ele ensinava a palavra com graça e muito poder. Ele estava ali. Daqui a pouco começa um movimento, não mais onde os seus olhos viam, no telhado, homens arrancando telhas, Marcão. Aí começou a cair aquela fuligem. Jesus talvez olhou e o que está acontecendo? Será que não limparam essa casa? Mas daqui a pouco ele olha para cima e ele vê algo maravilhoso acontecendo. Ele vê um paralítico sendo descido diante dele por 4 homens. Diante de Jesus desce um homem que tinha uma realidade imposta pela vida de tristeza, de tragédia, de sofrimento, de dependência de pessoas. Desce diante de Jesus, o autor da vida. Jesus não olha para o paralítico. A Bíblia diz que, vendo-lhes a fé, ele olhou para ver. Primeiro ele olhou para os homens. Presta bem atenção. Uma vez eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei assim: Senhor, eu gostaria de ter 4 amigos desse jeito. Quantos aqui gostariam de ter 4 cidadãos desse jeito na sua vida? Oh meu Deus, é sonho de consumo de qualquer um, gente. Ter 4 pessoas desse jeito do seu lado. Quantos gostariam? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Não, eu vou transmitir a resposta. Posso ou não? Eu fiz essa pergunta. E deixa eu dizer uma coisa: Deus é Deus de perguntas e respostas. Se você pergunta, Ele responde. Eu perguntei, Senhor, por quê? Eu queria ter 4 amigos assim. Não precisava ser muito não, só 4. E aí veio a resposta. Tem um lugar lá em Bebedouro. Quando você for lá, você vai ver. É uma árvore na beira da lagoa e um banco. Ali é o meu lugar, o meu santuário. Tem até meu nome na árvore lá. É o meu santuário, onde eu falo com Deus, Ele fala comigo. Todo dia pela manhã eu estou lá, falando com o Senhor, olhando para aquela lagoa. Eu perguntei, Senhor, eu queria ter 4 amigos assim. Aí veio a resposta. Quer ouvir ou não? Ele disse assim: filho, para que você tenha 4 amigos como esse, é necessário que você esteja numa maca. E eu não te criei para viver dependente de uma maca. Eu te criei, filho, para fazer parte desses 4 homens. Ser um daqueles carregadores de maca que creem numa transformação na vida de alguém e na sua própria vida. Eu disse: Deus, eu quero crer. Os meus limites serão removidos para que o milagre de Deus, a realidade que Ele tem para mim, se cumpra em mim, em todos aqueles que estão à minha volta. Meu irmão, quando você crê que a realidade pode ser mudada e você começa a vencer os limites. Nós somos cheios de coisinha, irmãos. Nós
Nós somos cheios de limites que nós mesmos colocamos. É porque eu não consigo, é porque eu não dou conta, é porque eu não dou jeito para esse negócio. Eu não jejuo porque eu tenho dor de cabeça, eu não oro mais porque eu fico com sono. Se você quer a realidade de Deus para a sua vida, ore mais, jejue mais, clame mais a Deus, busque mais ao Senhor, vença os seus limites. Aqueles homens amados, eles poderiam cair dali, eles poderiam fazer coisas, acontecer coisas, uma tragédia com eles, mas eles decidiram vencer os limites que estavam na vida deles, subiram no eirado. Meu irmão, se tiver que plantar bananeira para que a glória de Deus venha na sua vida, então plante bananeira, mas não fique do mesmo jeito. Se tiver que correr, corre, se tiver que gritar, grite, mas faça alguma coisa, vença os limites que muitas vezes nós colocamos sobre nós como algemas, para não tocarmos na realidade que Deus tem para nós. Irmãos, eu creio nessa noite que Deus quer fazer de você um carregador de marcas. Sabe por quê? Carregador de marcas muda a realidade de vida de pessoas. Pessoas que estavam destinadas a uma realidade de perdição, de tragédia, passam a ser adoradores do Senhor, passam a ser pessoas libertas. Eu quero te dizer algo, eu imagino algo tremendo. Isso não está na Bíblia, mas está aqui no meu coração. A mesma proporção que aquele paralítico recebeu, eu creio que aqueles homens receberam de Jesus. Irmãos, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida do mesmo milagre que o amigo recebeu. Eu tenho buscado algo em Deus, irmãos. Se você descobrir antes que eu, por favor, me ajude. Eu quero saber o que esse paralítico tinha para ter pessoas daquele jeito do lado dele. Essa é a minha pergunta que não quer calar diante do Senhor. Senhor, o que esse homem tinha a nível de relacionamento para ter pessoas daquele jeito do lado dele? Senhor, essa é a minha pergunta para Deus. Ele não me respondeu ainda. Se ele falar com você, por favor, me ajude a descobrir. Eu só sei que uma coisa aconteceu: a realidade de vida daquele homem foi transformada, porque alguém creu. Se você crê nessa noite, Deus reverte a maldição em bênção, a tristeza em alegria, o choro em riso. As situações da nossa vida não impedem de continuarmos louvando e adorando o Senhor. Elas não impedem, isso é uma conversa. Pelo contrário, tudo coopera. Nas situações nós podemos adorar a Deus. No meio das tribulações, dos obstáculos, podemos continuar louvando o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é digno, Ele é bom. E quando eu faço isso, os meus limites caem e o milagre de Deus alcança a minha vida. Glória a Deus. Essa é a segunda realidade segunda atitude para que a realidade de Deus alcance. E a terceira realidade, a Bíblia diz assim também no versículo 4. Estou quase terminando. Apesar que quando o pastor fala isso, não dá para acreditar muito. Estou quase terminando. Versículo 4, a terceira realidade. Não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixou o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Terceira atitude, para que a realidade de Deus se manifeste em nós e nós possamos viver essa realidade: aprenda a fazer algo novo para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, e eu quero terminar com isso como terminei pela manhã. Todas as pessoas da história da palavra de Deus no Novo Testamento que tiveram contato com Jesus e surpreenderam Jesus foram tocados por Ele. O milagre se manifestou na vida. E quantos nessa noite estão dispostos a fazer algo novo para Deus? Quantos aqui realmente estão dispostos a surpreender Jesus? Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa em Jericó. Quando ele entra em Jericó, ele nunca mais voltou em Jericó. Quando ele entra em Jericó, Deus, ele encontra um homem chamado Zaqueu, rico, cobrador de impostos, odiado pelas pessoas. Mas Zaqueu decidiu no coração fazer o quê? Ver Jesus. Ele decidiu ver Jesus. Não era só uma atração.
Jesus para Zaqueu não era só uma atração do passado. Ele tinha decidido mudar a sua vida. É tanto que a decisão de Zaqueu fez com que Jesus parasse diante dele. E Jesus estava caminhando, e Jesus para e diz: Zaqueu, desce de versículo 6 de Lucas capítulo 19. Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique na tua casa hoje. E Jesus, quando viu Zaqueu ali, ficou surpreendido com aquilo. Ele esperava qualquer pessoa, menos Zaqueu. E quando Jesus fala ficar na tua casa, Ele não está falando de casa, paredes. Quando Isaías fala lá em Isaías 54 sobre alarga a tua espaço da bateria, Ele também não está falando de paredes. Ele está falando de coração. Ele está falando de interior. Ele está falando de espaço. Zaqueu decidiu dar espaço para Jesus na sua vida, a ponto de subir numa árvore para ver Jesus passar. E surpreende Jesus. Ele diz: convém que eu fique no teu coração hoje, Zaqueu. Convém que eu entre na tua casa. Coríntios diz que nós somos templo, ou seja, casa do Deus vivente. Zaqueu foi tocado, houve salvação, Jesus disse, naquela casa. Jesus não estava interessado em casa, parede, estava interessado no coração de Zaqueu. Quando Jesus sai de Jericó, ele encontra quem, amados? Bartimeu, filho de Timeu, mendigo, cego mendigo, à beira do caminho. E a Bíblia diz assim, que Bartimeu clamava mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, tem um na história do Novo Testamento fez essa expressão para com Jesus, e quando ele ouve isso surpreende o coração dele, e ele para, ele diz: trazei ele. O problema de Zaqueu não era ser cego, o problema de Zaqueu era ficar à beira do caminho. Só que o caminho estava ali, a verdade e a vida estava passando naquele lugar, e Jesus trouxe Zaqueu para o caminho que era ele, e a sua vida foi transformada. Bartimeu, ele surpreende Jesus. Quantos aqui nessa noite estamos dispostos a surpreender Jesus com a sua vida, fazer algo novo que nunca ninguém fez? Amados, descer uma maca diante de Jesus, ninguém tinha feito isso. Jesus tinha visto coisas fantásticas, mas uma maca descer diante dele, não, ninguém tinha feito. E quando ele vê aquilo, ele se sente surpreendido. E quando Jesus é surpreendido, meu irmão, o milagre sempre acontece. Há grandes transformações. Uma vez eu vi um jovem casal na Bebedouro, eu vejo isso ainda hoje. Eles passaram por uma grande dificuldade, e Deus deu milagres e bênçãos na vida deles. São fiéis, dizimistas ao Senhor. E daqui a pouco chega o marido com um buquê de rosa nas mãos, flores. Eu via só as irmãs bochichando. E eu imagino qual era a conversa das irmãs. Era assim: nossa, você viu? Ele vai dar um buquê de flor para a esposa dele. Nossa, que homem romântico. Nossa, que maravilha. E ele lá, louvor, buquêzão, louvando a Deus com o buquê. A esposa chegou. Eu imagino as irmãs falando assim: nossa, essa mulher é feliz, hein? Olha que marido romântico. Acabou o louvor. Ele louvou a Deus com a família dele. Acabou o louvor, ele entregou o seu dízimo. E quando ele entregou o seu dízimo, ele chega diante do Senhor, ele pede o microfone ao pastor e diz: eu queria fazer algo ao Senhor aqui, particular com a minha família. E ele diz: Senhor, eu quero oferecer a Ti esse buquê de rosas, em sinal de adoração e agradecimento ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom comigo. E deposita no altar um buquê de flores. Irmãos, imagine, quantas irmãs gostariam de receber um buquê de flor agora? Quantos irmãos gostariam de receber um buquê de flor, um presentão mesmo, nesse exato momento? Quem gostaria? Levante a mão. Qual seria o seu sentimento em receber uma flor agora? Agora imagina Deus. Jesus estava lá como Ele está aqui. Jesus presente naquele lugar, recebendo um homem um presente. Jesus não aguenta essas coisas. Jesus não aguenta isso. O coração dele, como diz o goiano, chega até a espumar. Fica até palpitando, irmãos.
Eu tenho visto e ouvido o milagre de Deus na vida daquele casal, dia após dia, Deus prosperando, Deus abençoando, a graça do Senhor e a bênção de Deus enriquecendo a vida daquele casal, porque tem um coração grato, e eles decidiram, todo milagre e bênção, eles dizimam ao Senhor e oferecem algo a Deus. Esse dia foi um bombom. Falei, Jesus, a Bíblia diz que era para o sacerdote, será que vai sobrar alguma coisa para mim ali? Uma caixona de bombom, um cacau show. Disse, Senhor, eu quero te oferecer esse bombom. Irmãos, Deus não está preocupado com o bombom em si. Ele não está preocupado com a rosa em si, mas a atitude do coração de gratidão e de fazer algo novo para Deus, de surpreender Jesus. Irmão, Deus não se aguenta no seu trono. Jesus não se aguenta à destra de Deus. Ele se manifesta. E a pergunta de Deus nessa noite: quantos querem surpreender Jesus? Com a sua vida, com a sua oração, com a sua disposição, vencendo os obstáculos, superando os limites da sua vida. E quando você tiver essa disposição, eu te garanto que você vai poder tocar com as suas mãos naquilo que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso mesmo? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.